Cemitério, nossa irmã Ruth faleceu ontem pela manhã, e ela é a sogra do irmão Olívio, nosso diácono, e talvez os irmãos tenham sentindo a ausência de alguns irmãos aqui, família muito grande, muitos amigos, e muitos irmãos estão lá no cemitério, enterro que será realizado às 11 horas da manhã. E coube a minha tarefa então de estar aqui dirigindo o culto e pregando nesta manhã. Gostaria também de falar sobre as atividades da igreja durante esta semana. Terça-feira nós temos culto na casa de Pedro e Priscila, às 8 horas da noite. Na sexta-feira, o culto na casa de Gabriel Soares Xavier, também que é registrado no nosso boletim. Bem, durante a semana não vamos ter atividade no sábado, em virtude, nem no domingo pela manhã, no próximo domingo, em virtude das eleições, que aqui a nossa igreja funciona algumas sessões eleitorais, então não vamos ter atividades durante a parte da manhã, no domingo que vem, mas no domingo à noite ocorrerá o culto normal. E também queria lembrar para os irmãos que nos dias 10, 11 e 12 de outubro estaremos fazendo uma campanha evangelística. Eu creio que muitos irmãos estão orando pelas pessoas que você está responsável por elas, na Operação André, e com certeza muitas dessas pessoas estarão conosco, e temos a certeza de que Deus irá ministrar a sua salvação a muitas pessoas. Depende agora da nossa participação, das suas orações. Orem para que tudo possa dar certo, para que o pregador esteja conosco, sendo usado por Deus para ministrar a palavra, e que o objetivo maior de ganhar almas para Cristo possa ser executado através da nossa vida, através dessa campanha, e que Deus possa estar abençoando todas as nossas vidas nesse sentido. E eu peço agora aos irmãos que orem silenciosamente, ouvindo o nosso prelúdio que será tocado. Façamos as obras de quem nos enviou. João capítulo 9, versículo 4, e diz o seguinte:
convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Queria que os irmãos lessem comigo. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Gostaria de convidar os irmãos a se colocarem de pé e nós vamos estar louvando a Deus com o hino 401, do Uninário para o Culto Cristão. Ainda de pé, abramos nossas Bíblias, vamos fazer a leitura no Salmo 5. Salmo 5. Eles falam, o livro de Salmos é o livro mais fácil de se achar na Bíblia, porque você abre no meio e você vai encontrar Salmos. Querendo ser o maior de todos, muito fácil, né? Salmo 5, e nós vamos fazer a leitura de forma alternada. Eu estarei iniciando e os irmãos estarão lendo os versos seguintes. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende à minha meditação. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Os loucos não pararão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a maldade. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Porque não há retidão na boca deles. O seu íntimo são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti. Exultem eternamente, porquanto tu os defendes.
e em ti gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundarás da tua benevolência, como de um escudo. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te agradecer a oportunidade, o privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui como igreja, reunidos em tua presença. Sabemos, ó Deus, que onde dois ou mais estão reunidos no teu nome, a tua presença se faz de forma completa. E por isso sentimos aqui em nosso meio a tua presença doce, suave e agradável. Recebe diante de ti o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Senhor, nesta manhã como oferta suave perante as tuas narinas. E fala-nos, ó Deus, também aos nossos corações, através da tua palavra, através dos cânticos que serão ministrados. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. E vamos continuar louvando a Deus agora através dos cânticos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, amém? Vamos continuar louvando o Senhor. Primeiro cântico, eu te exalto. Sabemos que a palavra de Deus nos diz que nós, mesmo na dor, mesmo na dificuldade, devemos louvar e exaltar o nome do Senhor, porque Ele é justo e Ele é perfeito. Podemos exaltar o nome do Senhor.
já deu bom dia para o irmão que está ao seu lado? No domingo que para muitos hoje é um dia triste pela perda da nossa irmã, nós podemos dizer que hoje para nós é um dia feliz porque temos certeza que ela está com Cristo. Então vamos nos alegrar, nos colocar disponíveis nas mãos do Senhor, porque esse foi o dia que o Senhor nos fez. Minha vida em teu
sirvamos ao Senhor com alegria. Tivemos a oportunidade de louvar a Deus e servir a Deus através dos nossos cânticos. E agora vamos ao momento que você terá a oportunidade também de servir a Deus através das suas ofertas e dos seus dízimos. Os irmãos estejam à vontade para oferecer a Deus aqui à frente suas ofertas especiais e os seus dízimos. Vamos cantar então um hino ao trazer a casa do Senhor. Gostaria de convidar para que fizesse essa oração a irmã Sandra, que viesse aqui à frente, e ela está orando pelas ofertas e também uma oração pelos parentes da nossa irmã Ruth, para que Deus possa estar consolando seus corações, e também para os irmãos que estão enfermos também na nossa igreja. Sim, Senhor Deus, muito obrigada. Muito obrigada por estar aqui falando convosco, Pai Santo. Venha sobre esta família enlutada as tuas bênçãos, porque o Senhor sabe de todas as coisas. E chegou a hora do grande encontro, esse grande encontro que todos nós teremos um dia, aqueles que te entregaram a vida sem reserva. E assim seja feito. Obrigada pelas ofertas para a tua igreja, para sustento, pela tua causa, Senhor. A causa é vossa. E todos nós, Senhor, colaboramos de acordo com as condições que as temos.
Abençoai o pastor que está aqui, Júlio, pregando. Abençoai o pastor Iomael, onde está fazendo a sua missão nesse acontecimento. Abençoe a tua igreja, que ela se torne cada vez mais santa, mais amorosa, piedosa, misericordiosa, que esteja à frente de qualquer acontecimento, de tudo. O amor, Senhor, é o amor que nos leva a estar junto do irmão e mostrar que o Senhor é Deus, o maior de todos os mandamentos, Senhor, que é tão difícil cumpri-lo. É um grande desafio, que foi hoje nos dito na escola dominical, o amor. Aquele que, onde há o amor, onde há caridade, aí está a tua presença, Senhor. E que nós aprendamos a cada dia com o teu evangelho essa grande tese, o amor, Senhor, pedido por vós e pedido por todos os teus seguidores, que nos amemos. Abençoe mais uma vez a todos os familiares dos membros que aqui estão. E converta-os, Senhor, aqueles que ainda não te conhecem, porque a oportunidade, Senhor, é aqui. E que o Senhor nos abençoe, nos guarde, e que o culto continue maravilhoso, Senhor. Um culto abençoador. E que o pregador fale aos nossos corações. Pela tua graça, é o que nós pedimos, é o que eu peço, em nome de Jesus, o nosso Deus e Senhor, aquele que vive e viverá para sempre, o teu Filho amado. Amém. Eu gostaria de saber se nós temos a mensagem musical. Vamos ter? Não, né? Então tudo bem. Vamos abrir nossas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira aos Tessalonicenses, o último capítulo dessa primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. E vamos ler apenas um versículo, versículo de número 23. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Amém? E diz assim o texto: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Esse texto que nós acabamos de ler faz parte daquilo que alguns estudiosos consideram ser o texto mais antigo do Novo Testamento. Nossas Bíblias começam o Novo Testamento com os Evangelhos, mas elas não seguem uma ordem cronológica, ou seja, o tempo que elas foram escritas. Possivelmente, esta carta, a primeira carta à igreja de Tessalônica, foi o primeiro escrito do Novo Testamento. Então, as cartas, elas representavam a comunicação e a vida das igrejas que estavam sendo organizadas, que estavam nascendo, que estavam acontecendo naquele primeiro momento, e especificamente na obra missionária de Paulo. E essa igreja de Tessalônica ficava numa região onde é hoje a Macedônia, onde é a Grécia hoje, né? Aquela época se chamava Macedônia, e é uma das igrejas que Paulo ele organiza nesta região. E uma das primeiras igrejas em que nasce no solo europeu. Nós vimos a passagem no livro de Atos. Paulo não tinha o propósito de chegar na Europa. Não fazia parte dele, do projeto missionário de Paulo, de toda a sua equipe, plantar igrejas na Europa.
E ele tinha o objetivo de plantar igrejas numa região onde hoje é chamada Turquia. Os turcos ainda não estavam naquela região, e naquela época aquela região se chamava Ásia Menor. Era o propósito de Paulo plantar igrejas naquela região. Mas o texto de Atos diz que o Espírito de Deus impediu ele de prosseguir. Até que ele teve uma visão, um sonho, em que um homem da Macedônia pedia ajuda a ele. E ele então cruza o mar e chega na Macedônia. A primeira igreja que ele funda ali naquela região, que ele planta, está em Filipos. Temos uma carta que foi preservada, a carta aos Filipenses. E agora esta segunda cidade onde Paulo conseguiu plantar uma igreja, ficava em Tessalônica. E quando o evangelho ele chega a essas pessoas, que eram na sua grande maioria gregos, tinham muitos judeus também ali naquela região, porque Paulo começava a fazer o seu trabalho a partir das sinagogas, onde se reuniam os judeus, e nas sinagogas sempre existia um espaço para que mestres, conhecedores das Escrituras, ensinassem sobre as Sagradas Escrituras. E Paulo era um desses grandes mestres, conhecedor das Escrituras Sagradas. E ele aproveitava essa oportunidade para pregar o Evangelho. Então, a partir da pregação nas sinagogas, muitas igrejas foram fundadas inicialmente através do ministério do apóstolo Paulo. E sempre ele enfrentava oposições. E muitas dessas oposições levavam Paulo a desistir, ou melhor dizendo, ele optar por levar o Evangelho para aquelas pessoas que não eram judias. Eram pessoas de outra nacionalidade, e aqui especificamente os gregos, macedônios. E segundo a filosofia grega, muitas coisas, para que eles compreendessem o Evangelho, eles tinham uma maneira de ver o mundo. O grego tinha uma maneira de interpretar o mundo, como todos nós temos, uma cosmovisão, uma visão de mundo, porque nós fomos criados dentro de uma cultura, e nela nós aprendemos não só a língua, nós aprendemos os costumes, também normas de valores, maneiras de enxergar as coisas. Então existe uma maneira de ver o mundo dentro da sua própria cultura. Existem culturas diversas no mundo todo. O Evangelho, ele chega e fala e dialoga com cada uma dessas culturas. Quando o Evangelho chegou aos gregos, muitos elementos da mensagem evangélica eram incompreensíveis para a mentalidade grega. Primeiro, que eles concebiam o homem como composto de duas partes, uma imaterial e outra material. Segundo a mentalidade grega, o homem era uma alma que estava presa no corpo. Então a condição de materialidade do corpo humano, para o grego, era uma coisa ruim. Tem a expressão prisão da alma. Era assim que os gregos consideravam o corpo, uma prisão da alma. Então eles acreditavam que o homem era uma alma pré-existente e que de algum momento ele teve que se incorporar dentro de uma alma, e esta alma era um limite, era uma prisão, era algo que castrava as potencialidades do ser humano. Essa era a visão grega do homem. Então, para o grego, eles achavam que deveriam fugir de tudo aquilo que era concreto, do abstrato. A alma era boa, então tudo aquilo que era concreto, que eu podia pegar, era ruim. Por isso o desprezo pelo trabalho material. Quanto mais o homem ficasse preso ao trabalho físico, naquela época existia a instituição da escravidão, muitos trabalhos forçados eram feitos por essas pessoas que não tinham direito à sua liberdade, e essas pessoas eram consideradas inferiores, porque dependiam de um trabalho concreto. Então o ideal, classe dominante daquela época, eram pessoas que não precisavam trabalhar, viviam de rendas, necessariamente não tinham dinheiro, como hoje são as pessoas ricas que mandam no mundo, mas sim que tinham controle das coisas, das terras, de escravos, não precisava fazer nada. Esse era o ideal do homem grego.
Bem, o Evangelho chega a essas pessoas, com essa maneira de pensar. Só que o Evangelho interpreta o homem não dessa maneira dualística, entre alma e corpo, entre o corpo ser ruim e a alma ser boa. Não. O Evangelho, ele enxerga o homem em sua totalidade. E Paulo está dizendo aqui, divide o homem em 3 partes: espírito, alma e corpo. Segundo o Evangelho, o homem, ele tem 3 dimensões. E trazendo aqui para nossa concepção, nossa realidade, o primeiro aspecto dessas 3 dimensões do ser humano diz respeito ao tempo. Todos nós pensamos, quando falamos de tempo, em 3 dimensões: passado, presente e futuro. Passado é aquilo que ficou para trás. A gente olha para trás das nossas experiências que ficaram. Então todo ser humano tem um passado, tem uma origem, como indivíduo e também como povo. O povo brasileiro tem a sua origem, né? Nós estudamos a história, como se deu a formação do nosso país, olhamos para trás, aqueles acontecimentos ficaram lá atrás. O futuro é aquilo que vai acontecer ainda, não ainda aconteceu. As expectativas, especulações, como é que pode ser o nosso futuro, como país, como seres humanos. Todos nós olhamos para o futuro, sonhamos. Muitos de nós têm boas expectativas em relação ao futuro, né? E temos, às vezes, sonhamos, lutamos, conquistamos, estudamos, porque queremos ter um futuro bom. Mas muitas vezes o futuro vem sobre nós como um fantasma também. Contas a pagar, dívidas, ou doenças, enfim, catástrofes, do lado negativo. Então o futuro é o base da expectativa. Não aconteceu. O passado já aconteceu, ficou cristalizado lá atrás, mas o futuro vai acontecer ainda. Agora, essa outra dimensão, que é o presente, é a coisa mais frágil, que foge mais rápido. O presente é onde nós estamos, mas esse presente se torna em passado poucos segundos. Eu estou falando aqui, ele vai se tornar passado. E tudo que eu já comecei a falar lá atrás, em poucos minutos, já é passado. Presente, então, é uma coisa fugidia. Nós não temos controle sobre o presente, mas nós nos situamos no presente. Onde nós estamos, entre o passado e o futuro, é tão estável que, ou seja, o futuro ainda vai se tornar presente, e esse presente vai se tornar passado. Nós somos seres temporais. Essa primeira, as 3 dimensões do ser humano. Agora, sobre as outras 3 dimensões que o ser humano se encontra, elas estão relacionadas não agora no tempo, mas no ser. O texto que nós falamos aqui fala de 3 partes do ser humano: corpo, alma e espírito. Primeira parte concreta, o corpo humano. Nós temos a identidade com outras criaturas. A ciência pode estudar o corpo humano. Ainda existe muita coisa para se descobrir. Recentemente, a ciência descobriu uma coisa muito fundamental para o corpo humano, chamado DNA. O DNA é aquilo que nos programa tudo. É o manual de instruções para se formar o corpo humano. Então, ali no DNA, você tem as suas características que você vai ter, físicas, as possibilidades de doença que você vai desenvolver, tudo numa pequena célula, uma pequena parte de uma célula. Hoje o ser humano conhece isso, e ainda conhecemos muito pouco sobre o corpo humano, mas é uma parte concreta. Eu posso pegar. Existe uma outra parte chamada alma. A alma é a sede da personalidade humana. É a região ou a parte, essa nossa dimensão em que nós nos construímos como pessoa, como eu, você. Cada um tem uma alma diferente. É o modo de eu pensar, eu agir, é a minha personalidade, os meus pensamentos, é o meu interior, que dialoga também com o corpo humano, porque através do corpo humano eu tenho sensações, e essas sensações vão se acumulando na minha alma.
que é o meu eu. Cada um tem uma alma. Existe agora uma outra dimensão. Essa dimensão é chamada espírito. Essa dimensão do ser humano é aquela parte em que nós temos contato com o mundo espiritual. Até a parte biológica, nós temos a identidade com os animais. Nós temos instintos. Agora, diferente dos animais, os animais eles são guiados pelos seus próprios instintos. Então, uma aranha, ela constrói a sua teia da mesma forma. Está na sua genética. Ela não aprende, não existe uma escola para construir teias de aranha. Agora, o ser humano, ele constrói uma outra forma de viver, chamada cultura, em que nós passamos para os nossos filhos, ensinamos maneiras de se comportar, maneiras de se viver. Isso nos torna diferente dos outros animais. Mas o que nos torna mais diferente ainda, não só essa dimensão da alma, mas essa dimensão maior, que é a dimensão do espírito, onde nós temos a consciência e a noção de que existe um mundo espiritual, que existe um ser que causa todas as coisas, que nós denominamos de o Criador, Deus. E através dessa dimensão, nós temos a consciência da existência desse Deus. Todos os seres humanos possuem espírito. E é através do espírito que nós temos essa conexão com o espiritual, com o que não pode ser tocado, o que não pode ser observado pela ciência, mas que existe. Porque nem tudo que não vemos não existe. E muitas coisas que não vemos, mas temos a convicção de que existem, elas existem de uma outra maneira. E só podemos entender essa existência através do nosso espírito, que todos nós carregamos. Agora a Bíblia, o Evangelho, fala desse ser humano, não nessas três partes distintas, apesar de elas fazerem parte do ser humano, mas na integração dessas três partes. Um homem, um ser humano, pessoa, ela é o seu corpo, é a sua alma, o seu espírito, de forma integral. Diferente da concepção grega, que define o corpo como uma prisão da alma, o Evangelho não tem essa concepção negativa do corpo. E diante disso, nós vemos a revelação desse processo de Deus em nos redimir, através daquilo que nós chamamos da encarnação da sua segunda pessoa, Jesus Cristo. Se encarna através de ele assumir a natureza humana de forma integral. Quando falamos de Jesus Cristo, o homem, nós estamos falando do homem completo, não do homem incompleto, não de um quase homem, ou não de um super-homem, mas de um homem normal. A teologia, ela dividiu Jesus histórico do Cristo da fé. E essa divisão não existe na Bíblia. O Evangelho de João fala do Jesus histórico e do Cristo da fé sendo a mesma pessoa. O Cristo da fé é aquele que nós acreditamos que existe antes de qualquer coisa, era o Verbo, estava na natureza de Deus, mas teve um momento em que ele se torna o Jesus histórico, o judeu, que viveu dentro de um período, e que teve todas as dimensões de uma cultura humana, que teve todas as limitações de um ser humano. Quando Deus fez assim, ele disse que o corpo humano não é o que os gregos pensam, apenas uma prisão da alma. Não, porque Deus criou o homem em sua totalidade. E ele não criou o corpo humano para se tornar uma prisão para a sua alma. Não. Deus tem um propósito também na criação do corpo humano. O corpo humano, sim, é bom. Existe um propósito divino no seu corpo. Nós precisamos hoje, como cristãos, valorizar também essa dimensão. Durante muito tempo, e sob a influência grega, nós menosprezamos o corpo, as necessidades materiais. Jesus Cristo, uma certa vez, ele se sentiu na obrigação de multiplicar pão para aquelas pessoas. Se ele, de acordo com essa concepção grega, estivesse apenas preocupado em salvar a alma daquelas pessoas, ele jamais multiplicaria o pão. Ele mandaria as pessoas para sua casa, estavam todas alimentadas espiritualmente daquela palavra,
de buscar seu pão por si mesmas. Mas a preocupação de Deus na nossa vida de uma forma integral é tão grande, que moveu o íntimo de Jesus, e ele multiplicou pão e peixe para alimentar também o corpo daquelas pessoas. Esse é o evangelho que Jesus pregou, transmitiu aos seus apóstolos, e que hoje deve ser pregado por sua igreja. E nós não devemos admitir nenhum tipo de interferência nesta mensagem que vê o homem de forma integral. Mesmo que olhando para a história da igreja, muitos líderes ou muitas igrejas ou muitos líderes religiosos tenham feito de outra maneira. Nós, como cristãos conhecedores do evangelho, devemos encarar o evangelho de forma integral. E quando falamos de evangelho, o centro da mensagem do evangelista é o que? A salvação. Deus tinha um propósito inicial. O pecado ele entra e, vamos dizer, para nós, ele interfere naquele propósito que Deus criou lá na eternidade. E como um avião que precisa ser conduzido, reconduzido à sua rota original, senão ele se desvia e não consegue chegar lá no final, Deus também tratou de corrigir essa nossa rota, para que nós pudéssemos seguir aquele princípio que estava lá na eternidade para nós. E ele faz isso usando o quê? A salvação. Agora, a salvação também, ela tem 3 tempos. O tempo passado da salvação é a justificação, é um termo jurídico usado pelas Escrituras. O que significa justificação? Primeiro tempo, passado da salvação. Deus torna a pessoa que é justificado, é aquele que se torna inocente, se torna justo, livre da culpa. Se nós carregávamos a culpa do pecado, a justificação que é feita por Cristo na cruz, único ato dele no passado, nos torna livre dessa culpa. Salvação no tempo passado. Isso não podemos fazer nada senão receber pela fé. Você não pode receber essa justificação através dos seus méritos próprios. O profeta Isaías, aliás, usa a seguinte expressão: a justiça humana como trapo de imundície. Então não adianta você tentar, através das boas obras, adquirir a justificação, não. Ela é uma coisa outorgada, é dada por Deus. Isso é a graça, isso significa graça. Graça não é salário, é uma coisa. Salário é quando você faz alguma coisa e recebe um pagamento. A morte é o salário do pecado, porque você pecou. Consequência, você vai receber a morte. Morte espiritual, morte física. Salário, é a recompensa pelo pecado. Agora, a justificação, ela não é salário, ela é dádiva de Deus. Por isso é o termo graça. Ele nos concede gratuitamente, porque o ato jurídico que nos torna justos foi feito lá na cruz do Calvário, no tempo histórico, onde o Cristo, o Jesus histórico, ele morre como o cordeiro para tirar o pecado do mundo. Então aquele ato nos justifica lá no passado. Você não pode fazer nada. Primeiro aspecto da salvação, apenas receber pela fé. E quando Deus olha para você, Ele não vai olhar a sua justiça, não vai olhar a quantidade de boas obras que você faz. Ele não vai enxergar. Ele vai olhar para você e ver o sangue do seu filho, que foi derramado lá na cruz do Calvário. E a justiça que Ele vai ver em você não é a sua justiça, mas a justiça do Filho de Deus, que morreu por você, morreu em seu lugar. Quando Ele nos olha, quando recebemos essa justificação pela fé, Ele nos olha dessa maneira. O Pai nos vê dessa maneira, cobertos pelo sangue de Jesus, justificados. Primeiro aspecto da salvação no passado. Eu vou pular para frente, agora para o futuro. O futuro é a redenção. Passado, justificação. Futuro, redenção. Todos nós aguardamos uma grande expectativa em que as nossas lutas do presente vão passar, em que essa dimensão histórica humana que nós vemos de violência, de pecados, de desvios, de catástrofes, vai passar. Essa é a expectativa final do ser humano, e do crente é a sua redenção, aspecto futuro da nossa salvação, onde o nosso corpo será transformado. Paulo inclusive fala sobre isso, que os gregos achavam que se morrer ia acabar tudo, a alma talvez voltasse para
uma outra dimensão, mas eles não acreditavam nem mesmo na ressurreição do corpo. E Cristo, quando ele ressuscita, ele não é apenas um espírito, ele tem um corpo. A experiência do Cristo ressurreto nos evangelhos mostra o Cristo também comendo com os apóstolos, sendo tocado por poder, tendo marcas da cruz. Nessa expectativa da nossa salvação no futuro, que ainda não aconteceu, mas vai acontecer, que essa também é uma da mensagem central da nossa pregação no futuro, é a redenção também do nosso corpo de maneira geral. E mesmo que nós passemos hoje ou amanhã pela experiência da morte, há expectativa também de que nós teremos um corpo ressurreto, assim como Cristo. Primeiro de todos, vamos ter uma existência integral também no futuro. Esse é o aspecto final, a redenção. Mas agora existe o aspecto presente da salvação. Então olhamos para trás, a justificação. Futuro, a nossa redenção. E o presente? Como é que a salvação se manifesta no presente? Através da santificação. A palavra santo, no hebraico, kadosh, no grego hagos, significa separar. É tudo aquilo que eu separo do uso comum para o uso religioso. Esse é o primeiro aspecto da palavra salvação. E biblicamente falando, santificar é realmente separar do uso comum qualquer coisa para um fim exclusivo, para Deus. E quando eu falo de santificação do homem, é santificar o homem de uma sua maneira geral, no seu corpo, na sua alma, no seu espírito. Como Paulo mesmo diz aqui, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, futuro, redenção. E é o momento que nós vivemos aqui. A luta que Paulo está descrevendo, de forma bastante peculiar, lá em Romanos capítulo 7, aquela luta que a gente trava dia a dia, entre a nossa carne, que não é o corpo humano, mas aqui é carne, bíblica, ou na linguagem do Novo Testamento, significa a tendência para fazer o que é errado, para descumprir o propósito de Deus. Então essa tendência que nós carregamos nos impulsiona a fazer muitas coisas, mas Deus coloca em nós uma nova natureza, que tende para as coisas de Deus. Então nós lutamos entre fazer a vontade de Deus e fazer a vontade da nossa carne. E a salvação, nesse momento, ela se concretiza através da santificação, que eu me separo. Santificação não significa perfeição, no senso comum. E muitas pessoas acham que santos são pessoas que vivem uma vida sobrenatural e que está longe da gente ter essa experiência de santidade, ou que eu devo não viver uma vida normal, eu tenho que viver uma vida diferente para ser santo. A santidade, biblicamente falando, é algo que interfere na nossa dimensão, no nosso cotidiano, faz parte do nosso dia a dia, sim. Você não precisa ser uma pessoa sobrenatural para ser santo, que Deus usa você dentro das suas próprias limitações. Então, quando eu falo de santificação, aí eu estou falando da cooperação. Justificação não depende de mim, a única coisa é receber. E a redenção também tem a expectativa de recebê-la lá no futuro. Mas a santificação é uma parceria entre você e Deus. É como se Deus estivesse caminhando do seu lado. Agora 50% é seu, 50% de Deus. Então Deus não interfere ou não subjuga a sua vontade ou manipula de forma que você apenas é um mero instrumento sem vontade, mas você foi dotado de vontade. Deus lhe concede a vontade, mas Ele está do seu lado também para te ajudar. É como caminhar, né, entre pessoas que se conhecem. Quando você está perto de um amigo, você quer conversar, você tem diálogo, né? Você quer olhar para essa pessoa, você quer dividir experiências. É essa parceria que Deus quer fazer com você, conosco, cada dia. Isso é santificação, é estar
tendo consciência de que Deus está conosco, nos dando condições para fugir daquilo que vai interferir no propósito de Deus para a minha vida, de tudo aquilo que vai me destruir, a curto ou longo ou médio prazo, de tudo aquilo que vai me afastar do propósito de Deus lá na eternidade, que me aguarda lá no futuro, e que eu construo hoje, no momento que eu vivo, é a santificação. Santificação é isso, eu querer me afastar daquilo que desagrada a Deus e me aproximar daquilo que agrada a Deus. Isso no meu dia a dia, nas minhas lutas, nas minhas dificuldades, nos seus limites. Todos nós temos limites, todos nós temos nossas fraquezas, mas aí é o segredo dessa salvação presente, que Deus está conosco, nos ajudando a viver e lutar e vencer. Basta que a gente se entregue cada dia em suas mãos. Esse é o carregar da cruz do cristão. Diferente da cruz que Jesus carregou por nós, que nos leva à justificação, a cruz que o cristão carrega hoje é essa luta da santificação. Não significa que você tem que matar todas as suas necessidades materiais, como o grego pensava, como muitos na igreja durante a história pensavam, que para ser santo tinha que largar o mundo de maneira total e viver totalmente isolado. Não. Jesus Cristo deu essa forma, esta maneira, nos deu exemplo de como ser uma pessoa santa, vivendo no mundo de forma integral. Jesus Cristo foi uma pessoa, Jesus histórico, que viveu normalmente, frequentou festas, esteve presente em lugares que as pessoas falavam assim: olha, esse lugar eu não posso colocar o pé, mas ele estava ali. Sabe por que ele estava ali? Porque aquelas pessoas que se julgavam perfeitas, que se julgavam melhores do que as outras pessoas, fechavam a porta para aquelas pessoas que elas achavam que não deveriam merecer a salvação. Esse é o pensamento de muitas pessoas, que acham que vão merecer a salvação por si. E a gente estudou aqui, a gente está ouvindo aqui, que justificação não depende da minha vontade. Justificação depende de Deus. E quando Cristo ele chega e inclui os excluídos, ele prova que ele pode ser santo mesmo diante daquelas pessoas que não eram consideradas santas. E com essa influência, ele influenciou essas pessoas, ele envolveu essas pessoas de maneira que elas entenderam a graça. Só pode entender a graça quem tem a plena convicção de que não tem condições, por suas próprias forças, de chegar a Deus. Esse consegue entender a graça. E muitas pessoas não entendem. A igreja precisa entender a misericórdia, como na parábola dos dois devedores, em que um devia uma dívida que, se ele trabalhasse muitos e muitos anos, não teria condições de pagar. O que ele fez? Ele pediu perdão, não tinha como. O rei foi, perdoou aquela dívida. Ele não podia pagar, e ele perdoou aquela dívida. Mas lá na frente, encontrou alguém que devia uma quantidade muito menor. E ele não teve a mesma atitude. Ele não teve misericórdia. E ele não entendeu a misericórdia. A sociedade não entende a misericórdia. Não entende que uma pessoa que hoje está afastada de Deus, comete crimes bárbaros, pode ser alcançada pelo amor de Deus e se tornar também santo. E muita gente diz: o cara fez isso e aquilo outro, agora entrou na igreja, agora é santo. Sabe que o cara está falando isso? Ele se considera bom, ele se considera melhor do que aquela pessoa, ele se considera merecedor da graça. Essa pessoa não entende a graça de Deus, não vai entender. Mas aquela pessoa que fez o que fez, porque estava envolvida com o pecado, e que diante de Deus reconheceu a graça, ele tem mais capacidade para reconhecer e entender a graça. Foi assim também no ministério de Jesus. Aqueles líderes religiosos achavam que eram melhores do que os outros. Mas os pecadores, ditos assim pecadores, receberam a salvação. Então é possível hoje ser santo num mundo em que os apelos para nos afastar de Deus são grandes. É possível sim ser separado para Deus, mesmo estando no mundo, porque esse é o propósito de Deus, que você esteja no mundo, influenciando e não sendo influenciado. Muitas são as influências do mundo para nos levar para longe de Deus, e muitas vezes nós nos deixamos ser guiados por ela. Mas como cristãos precisamos ir
temos uma dimensão, ou melhor dizendo, temos um intuito, um objetivo completamente contrário: não ser influenciados, mas influenciar o mundo através da nossa mensagem, através da maneira como vivemos, através da maneira como nos comportamos, como nos falamos, tratamos as pessoas. Se Deus é misericordioso, eu também preciso ser misericordioso. Se Deus é compassivo, eu preciso também ser compassivo. Se Deus é paciente, preciso exercitar a paciência, aprendendo com Cristo a ser santo no mundo, mesmo nesse mundo que os apelos são tão ruins para eu não ser santo. Essa luta não vai acabar agora, vai acabar lá na frente. A expectativa nossa é que um dia essa luta acabe, mas enquanto estamos aqui, devemos lutar para que não sejamos envolvidos pelo mundo, lutar para não sermos tragados pelas influências maléficas que querem nos afastar do propósito de Deus. Essa é a santificação, e esse é o propósito de Deus para a sua vida, para a nossa vida. E se esse é o propósito, se esse é o objetivo, Ele vai dar condições para que você atinja esse objetivo. Deus possa estar abençoando a vida de cada um nesse momento. Eu quero pedir aos irmãos que fechem os seus olhos nesse instante, e nós vamos estar orando, nós vamos estar falando com Deus, colocando diante dele esse nosso grande desafio de concretizar a salvação através da santificação hoje. E eu tenho certeza que muitos têm dificuldades, muitos têm lutas, mas Deus é fiel para nos dar condições de superar todas as nossas lutas e nos tornar mais do que vencedores. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nesse momento queremos te agradecer por tua palavra que falou aos nossos corações nesta manhã. Nós queremos colocar diante de ti as nossas limitações, as nossas fraquezas. O Senhor conhece todas elas, sabe aquilo que nos atrapalha para cumprir o teu propósito. Mas nós queremos ver concretizado hoje, no tempo que nós estamos vivendo, nesse presente, a tua salvação. Ó Deus, tu disseste que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ó Deus, nós queremos aproveitar essa parceria, andar ao teu lado. Nós por isso mesmo queremos nesta manhã entregar as nossas reservas em tuas mãos, entregar as nossas forças diante de ti e te pedir forças para a gente viver o dia a dia, para que nós possamos ser santos sim, no meio desta multidão de pessoas que ainda não conhecem a ti. Elas estão na expectativa de olhar para a gente e ver algo diferente, Senhor. Elas precisam ver a nossa vida, na nossa maneira de ser, de nossa maneira de tratar elas, nossa maneira de viver. Precisa ser melhor, precisa ser santa também. Que minha maneira de ver, de tratar, de falar, de agir, seja guiada pelo teu Espírito, não seja guiada por minha carne, não seja guiada por minhas emoções, que muitas vezes apelam, Senhor, para a justiça própria, apelam para a revanche, apelam para a vingança, e são coisas, ó Deus, que não nos pertencem. Por isso nos dê paciência, nos dê domínio próprio, nos dê temperança, para que possamos viver uma vida santa nesse mundo e influenciar de forma positiva este mundo através da nossa maneira de viver. Que a nossa maneira de viver seja a nossa maior pregação, ó Deus. Que as nossa vida, nossa maneira de ser, nunca, Senhor, esteja contrária àquilo que nós pregamos, mas que haja, Senhor, uma coerência naquilo que nós pregamos com o nosso viver, para que muitos possam também ser movidos a te seguir, a te servir neste mundo, receber a santificação, a justificação e a redenção, receber a salvação de forma plena, de forma integral, porque esse é o teu propósito, esse é o teu objetivo para todos. Que seja feito, Senhor, através de nossas vidas, porque tu nos escolheste para ser isso. Que sejamos conforme tu tens escolhido para nós sermos esses instrumentos, para que o mundo veja, conheça a tua graça e a tua misericórdia, e seja alcançado pela tua salvação. É o que nós te pedimos nesta manhã, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe e aplique
nosso dia a dia, o conteúdo da sua palavra. Nós vamos estar de pé e vamos estar encerrando o nosso culto, cantando o hino Por Onde Me Conduzir. Os irmãos possam estar de pé e nós vamos estar louvando a Deus através deste hino. Deus abençoe a todos. Ao som do pós-lúdio, nós estaremos nos despedindo com a oração silenciosa. Que Deus abençoe a todos.